Olá, professores, mantenedores e coordenadores, sejam bem-vindos a mais um programa que foi pensado especialmente para vocês do ensino médio. Hoje nós temos a participação de duas pessoas bem especiais, que são nossos parceiros, de um serviço que a gente oferece no nosso portal. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, que é o IQA. Alguns outros estão curiosos para saber e por isso que nós estamos aqui hoje. Nós daremos uma formação específica para você, professor, e os seus alunos aprenderem a navegar por esse mundo de informações que o IQA vai promover. O IQA é uma plataforma que vai ajudar no trabalho de orientação dos seus alunos. E o Tiago aqui, o Tiago Rached, que é diretor do IQA, e a Malu Duprá, orientadora profissional, estão presentes aqui para ter uma conversa com vocês e facilitar esse serviço que vai ajudar muito, com certeza, professores e alunos a desenvolverem trabalhos dentro da escola. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Tiago, como a Daniele comentou, eu sou diretor do IQA e eu estou aqui hoje para poder apresentar um pouco sobre a nossa plataforma para vocês, professores, utilizarem junto dos seus alunos. Eu estou também aqui junto com a Malu Duprá, que é nossa orientadora profissional, e vai poder falar um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, principalmente no ponto de vista de orientação profissional, de psicologia, de pedagogia. Primeiro, agradecer muito o convite do Perdomus para essa apresentação, agradecer também bastante pelo apoio, pela parceria com a nossa plataforma. A gente está muito feliz com isso e tem certeza que a gente tem uma longa vida juntos e a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho junto com os professores e alunos do Perdomus. Primeiro, para poder falar um pouquinho do IQA, eu acho importante a gente comentar e falar um pouquinho sobre a ideia, de onde surgiu e por que o IQA existe e como que ele pode ajudar as pessoas, os adolescentes, os jovens, os profissionais a tomarem decisões mais conscientes em relação à carreira, a trabalho, à profissão. Então, contando um pouquinho de onde surgiu tudo isso, o IQA foi uma ideia que surgiu por a gente ter percebido, há mais ou menos 4 anos atrás, que os jovens tinham uma certa dificuldade para poder tomar uma decisão em relação à escolha, né, por uma série de questões. Primeira, o número de opções de profissões e carreiras e cursos universitários aumenta a cada ano, né, são novos cursos, novas opções, novas trajetórias de vida que são possíveis de serem traçadas, o que torna o processo de escolha muito complicado, porque muitas vezes quando a pessoa está numa faixa etária importante para tomar essa decisão, normalmente antes do vestibular, ela não tem muito conhecimento, muitas vezes não tem muito autoconhecimento para poder tomar essa decisão de maneira consciente. Então, a gente entendeu que seria muito interessante, seria muito importante poder, de alguma maneira, ajudar os jovens e as pessoas que estão junto a esses jovens, os professores, os pais, a apoiarem esse processo, né, e a tomarem uma decisão com bastante embasamento, com bastante ajuda profissional para poder tomar essa decisão. Então, o IQA, contando agora um pouquinho sobre o que é a nossa plataforma, de maneira resumida, e a gente vai detalhar ao longo dessa conversa com vocês, é uma plataforma que tem vídeos, são mais de 5.000 vídeos de profissionais e estudantes que mostram e falam um pouquinho sobre o que é cada um desses cursos, cada uma dessas profissões, e são centenas de cursos, centenas de profissões, para que as pessoas possam, a partir desses vídeos, entenderem com um pouquinho mais de profundidade o que é cada um dessas carreiras, cada uma dessas trajetórias profissionais, e poderem, assim, fazer uma avaliação sobre qual que seria o melhor caminho para cada um. É uma plataforma que conta também com um jogo, que na verdade não é exatamente um jogo, porque é uma metodologia de orientação profissional num formato de game online. É um jogo que teve um trabalho enorme da nossa parte, principalmente com a ajuda da Malu, em poder transformar a metodologia de orientação profissional, que são difundidas e estão consolidadas no mercado, neste processo de apoio à decisão de carreira, num formato muito mais divertido, num formato muito mais lúdico, muito mais agradável, para esses jovens poderem utilizar, fazer esse jogo, ter essa experiência e assim terem subsídios para poder chegar no final de um processo de orientação profissional com um pouco mais de informação para poder apoiar o seu processo de decisão. A gente vai entrar logo mais em detalhes em como funciona esse jogo.
Além disso, o IQA tem uma plataforma de busca, né, uma funcionalidade em que as pessoas podem, através de palavras-chave, como uma busca de internet efetivamente, colocar palavras relacionadas a cursos que elas podem ter interesse, ou profissões que elas podem ter interesse, e com isso encontrar as instituições que provêm esse curso, né, com base em alguns critérios que ela mesma disser. Por exemplo, se está perto de casa, se a questão da distância, a questão se é pública, se é privada, e a gente vai mostrar como isso funciona para vocês também. O IQA, na verdade, tem uma série de funcionalidades, né, que podem ser exploradas de maneira muito intuitiva. A nossa plataforma, ela não é uma plataforma que precisa de alguém para explicar ao jovem como ela funciona, como ela deve ser utilizada. Então, a preocupação de entender exatamente onde está cada botão e como que funciona, isso é uma preocupação que não faz sentido, porque a plataforma foi montada justamente para ser muito fácil. O que eu acho que é importante nessa conversa, principalmente com os professores, é deixar muito claro que o papel do professor no desenvolvimento desse trabalho de orientação profissional com o aluno não visa ajudá-lo a navegar pelo site. O objetivo do trabalho é ajudar o aluno nesse processo de entender as informações que estão lá contidas, entender os seus resultados do jogo, que a gente vai mostrar que tem um relatório super bacana de resultados que o aluno vai ter, entender como funciona esses vídeos e essas profissões, e poder assim discutir, debater e até aplicar atividades que muitas vezes já são aplicadas em sala de aula em relação à orientação profissional, com um pouco mais de embasamento, um pouco mais de informação, tanto do próprio aluno, no caso com o processo do jogo, em que ele vai poder se conhecer um pouco melhor, como também no caso dos vídeos, que são conteúdos que muitas vezes não são acessíveis para boa parte desses jovens que visitam a nossa plataforma. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Malu, que vai explicar um pouquinho mais sobre essas coisas que eu comentei, sobre como funciona o jogo, sobre qual que é a ideia do IQA em termos de orientação profissional, e a gente vai conversar e vai poder tentar esclarecer um pouco mais de como que o IQA pode ajudar todos vocês na utilização da plataforma junto aos seus alunos. Obrigado. Olá a todos, é um prazer poder apresentar o IQA para todos vocês e a gente poder ter uma oportunidade de estar trabalhando junto nessa missão de orientação, de esclarecimento, de aperfeiçoamento, lapidação de uma escolha tão importante, tão fundamental como é a escolha profissional. Acrescentando ao que o Tiago já falou, a criação do jogo, né, procura acompanhar, né, a evolução da tecnologia, da forma de aprender, né, da tal geração Y, né, e adequar uma linguagem que existe há bastante tempo, que é a da orientação profissional, né, a um modelo que hoje parece mais próprio, uma linguagem mais adequada, né, a essa geração, que faz uma busca histórica, né? Todos nós sempre fizemos essa busca da escolha profissional, acho que desde a pré-história nós estamos atrás daquilo que vamos fazer, para onde nós vamos crescer, o que a gente está buscando, reconhecimento de habilidades. Se algum tempo atrás, ou até não tanto tempo na história, as escolhas eram um pouco mais simples, no sentido de prolongar aquela técnica que a família desenvolveu, ou o negócio que a família tinha, não se questionava tanto vocação, mas aquilo que, vamos dizer, dentro da família já se dispunha, né, como passando de pai para filho, um ofício, um conhecimento, uma estrutura já montada. O último século veio revolucionar tudo isso, né? Então, em muito pouco tempo, historicamente falando, a escolha se tornou um processo completamente diferente do que foi durante toda a história da humanidade, né? Então, se a gente tem vamos dizer, dois pilares, né, que, de uma maneira geral, sustentam, né, a nossa vida, a gente poderia dizer que seria a família, ou as nossas relações afetivas, e o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente produz, né, e como é que a gente ganha o dinheiro, em última análise, para a nossa sobrevivência.
Então, são duas escolhas, né, mais significativas, mais importantes, e que, de uma certa maneira, são as que são de mais longo prazo. E elas acontecem justamente numa fase um pouco precoce da vida, né, que é o final da adolescência, justamente, o começo da idade adulta, né, e nem todo mundo, ou muito poucos, estão realmente preparados para fazer escolhas dessa dimensão. Como a escolha profissional, na maior parte das vezes, antecede, né, a escolha de um parceiro mais definitivo por um tempo maior, né, ela é uma ótima oportunidade, né, de se aprender a escolher, de avaliar quem somos, o que é que nós estamos esperando da vida, o que nós já fizemos até aqui, que é uma questão que muitos pais, principalmente, veem com, puxa, é muito cedo para fazer essa escolha, ele viveu tão pouco, é muito jovem, né? Não, quer dizer, são 17 ou 18 anos que, na verdade, talvez é onde se concentre as maiores transformações físicas e psíquicas do ser humano. Então, é a época talvez a mais rica da vida da gente em conteúdo, em transformações, né? Então, na verdade, há muita bagagem, há muita história. Talvez ela não seja percebida como tal. Ela fica dissolvida, eu acho, né, nessa evolução, na brincadeira, na escola, como se não fosse uma coisa assim, nada fosse assim muito importante, né? O importante vai ser o que é que você vai ser quando você crescer, né? Como se a pessoa antes disso não fosse alguém, já não fosse uma pessoa pronta, né? Ela vai ser pronta futuramente. E não é bem verdade. Ela está pronta naquele momento ela é tudo, né? Então, o que eu estou colocando aqui, né, abrindo um pouco essa conversa que a gente está tendo, é o quanto se tem a conhecer de si mesmo no momento de uma das escolhas mais importantes da vida, e muitas vezes para a vida toda, né? O que nós trazemos através do IQA, a preocupação do IQA foi, além de tudo isso que eu estou colocando e do que o Tiago colocou, de que forma que a gente pode tornar essa escolha, que às vezes nela vem embutida tanta insegurança, tanta expectativa, tanta angústia, tanta indecisão, tantas dúvidas, tornar isso um processo agradável, gostoso, mostrar que a escolha pode ser riquíssima, ela pode ser uma experiência muito prazerosa e abrir portas para um futuro muito mais claro, mais ambicionado, mais desejado, mais afinado com o perfil daquela pessoa que está fazendo a escolha, né? O jogo que nós desenvolvemos no IQA, não por acaso, tem esse nome de plano de voo, né? É um plano porque ele envolve uma série de elementos que precisam estar presentes num projeto de vida dessa dimensão. Então, o plano vem sugerir, vem acrescentar, vem buscar essas informações necessárias que o aluno, o estudante, vai buscar lá dentro de si, né? E nós vamos trabalhar junto com ele, através do jogo, através do programa, através da plataforma do IQA, todas essas informações que parecem, às vezes, não são, isso não é tão importante. Não, tudo é importante, tudo vai ser levado em conta. Os sonhos, os desejos, as dificuldades, as facilidades, as ambições, as condições materiais, inclusive, o contexto familiar naquele que o aluno faz parte, o tempo que ele tem disponível para fazer esse estudo. Às vezes ele já trabalha, então ele tem um tempo menor para estar estudando, para se inserir no mercado. Então, todas essas coisas nós vamos levantando no jogo, né, e chamando atenção para quantas coisas importantes ele tem para mostrar, quantas coisas ele já fez, e tudo aquilo que ele está esperando com aquilo que ele já tem, aonde que ele quer chegar. Então, é onde eu estou, aonde eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar lá. Essa é a proposta do IQA, né? E o plano de voo tem justamente essa ambição, né? Montar um projeto de vida, né, para alguém que está começando a bater asas. E é o primeiro grande voo da vida desse jovem. Malu, e se a gente fizer uma demonstração aqui rapidamente sobre como funciona esse plano de voo, né? Essa aqui,
é uma pequena parte da nossa homepage, né, da página inicial do ICO, né, no endereço icoa.com.br, em que vocês todos vão ter acesso também pelo portal do Pueridomus. Aqui, quando você entra na nossa home, e aqui é uma pequena parte dela, você vai ter a opção de entrar no plano de voo. Como que eu entro no plano de voo? Se você já sabe o que você quer aprender, e você quer, por exemplo, explorar um pouco mais as opções de universidades, de cursos que existem dentro de um tema, por exemplo, direito, administração, economia, gastronomia, qualquer outro que seja o curso, você pode colocar aqui e ver essa lista de universidades, de instituições que fornecem esse curso. Para o jogo, você clica nesse avião aqui, que tem o símbolo do próprio plano de voo que a gente vai mostrar para vocês. Então, espero que todos estejam vendo bem aqui. Mas quando vocês clicarem naquele aviãozinho, na home do site, vocês vão entrar no nosso jogo. Basta clicar em iniciar. E a gente vai mostrar para vocês tudo isso que a Malu comentou com vocês, né? Essa trajetória de ter um começo, meio e fim, que a gente consiga entender os interesses, as aflições, as ambições de cada um dos jovens para poder formatar um plano, na verdade, um conjunto de informações que o ajude a ter um autoconhecimento e consiga definir também quais são as principais tendências em termos de decisão de carreira para ele. Eu vou pular rapidamente o vídeo. É importante dizer que o nosso plano de voo ele também tem uma série de vídeos que apoiam esse processo de escolha e de respostas ao longo do programa. Tá? Então eu vou pular o vídeo. Para começar, até para reforçar o ponto que eu coloquei no início, de que não é necessário se fazer um treinamento em relação a como utilizar a plataforma, porque ela é muito intuitiva, ela é autoexplicativa, existe um tutorial inicial, muito simples, que explica como que funciona o jogo. Acho que a ideia aqui não é passar esse tutorial, porque vocês vão ter a oportunidade de passar por eles. Então, eu vou pular e ir diretamente para as atividades. Tá? Primeiro, explicando um pouquinho qual que é a estrutura desse programa, desse game. Tem uma primeira parte, que é o painel. Né? Dentro deste painel, existem todas as opções de regiões, que basicamente são as áreas de interesse, áreas de conhecimento daquele jovem que ele pode ter. Tem os voos, que basicamente são os cursos, é a maneira pela qual ele chega num determinado destino. E o destino, por fim, são as profissões. A gente tem também o próprio mapa. Na verdade, isso aqui é como se fosse uma cidade, que faz muita referência aos jogos que os jovens estão acostumados a jogar nas plataformas sociais, né, no Orkut, no Facebook. Né? E cada uma dessas regiões, né, a gente pode ver que tem uma fazenda aqui, a gente pode ver que tem uma parte da área de saúde, a gente pode ver que tem uma área de tecnologia. Cada uma dessas regiões tem dentro de si cidades e destinos que são as profissões. Então, só mostrando um rápido exemplo, se a gente clicar, por exemplo, na área de agroindústria, a gente vai conseguir entrar dentro dessa região. E dentro dessa região vai existir, por exemplo, as diferentes profissões. Né? Então, no caso aqui, eu cliquei em economista agroindustrial, que é uma profissão não muito comum, principalmente para quem mora na cidade, mas que traz uma explicação rápida do que é essa profissão, tem mais informações a serem exploradas, e a pessoa pode, inclusive, assistir um vídeo de um profissional da área em questão. Tá? Um vídeo que é um vídeo próprio, é um vídeo exclusivo do ICO, e só pode ser acessado na nossa plataforma. Obrigado, Malu. Agora eu vou passar para a Malu explicar um pouquinho como que funcionam as atividades. Tá? Essas atividades, novamente reforçando, foram atividades desenvolvidas pela Malu, junto com profissionais da área de games, junto com profissionais da área de educação à distância, justamente para poder ter um embasamento teórico muito forte, né, em relação à orientação profissional, sem perder a parte lúdica, a parte divertida da atividade. Acho que faz sentido a gente mostrar rapidamente como funciona a dinâmica e a gente dá prosseguimento.
a nossa ideia de criar esse projeto online foi de respeitar, né, os principais teóricos, tudo que já foi desenvolvido nesses anos mais recentes em orientação profissional, é o que há de mais utilizado em consultórios e às vezes em escolas, né, e passado por uma linguagem digital, dinâmica, lúdica, como colocou o Tiago, sem perder o conteúdo, né, e sem perder de vista que o fato de o aluno, o estudante, não estar cara a cara com um profissional, né, um profissional de orientação, um orientador profissional, enfim, ali ele pode ter o maior número possível de informações e de questionamentos também, oportunidades de reflexão, de ir e voltar no programa. Vou voltar para o começo. Não, aí vai sair do jogo. E avançando à medida que ele vai fazendo as atividades, aqui em cima ele vai controlando. Então tem toda a barra de avanço, né, à medida que ele vai realizando as atividades, que estão mais didaticamente divididos em 3 fases, que ele vai avançando através delas, né, e ele vai clicando aqui na próxima atividade quando ele quer alcançar a próxima atividade a ser feita. A gente começa com... nos baseamos nos teóricos mais significativos que nós encontramos, cujo trabalho pudesse ser adequado para essa linguagem também. Então, usamos os fundamentos de Bohoslavsky, que é um psicanalista argentino, dos mais tradicionais em orientação vocacional. Holland, que é um americano, que também tem um tipo de trabalho que é muito mais especificamente voltado a carreiras, né? Mas nós procuramos fugir ao padrão teste. Então, não é um teste que guia o aluno para alguma resposta final daquilo que ele está procurando. Então, se você acontecer isso, então você vai se tornar um engenheiro, você vai se tornar um jornalista. Então, não tem uma resposta pronta. A resposta quem tem é o aluno. Então, o que a gente procurou foi fazer com que ele seguisse a própria intuição, a própria percepção de como é que ele é hoje no mundo, o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer, o que ele não sabe fazer, mas ele gostaria muito de aprender, né? E ter muito isso em mente. Eu não sei, mas então acho que eu não sirvo para isso, ou porque eu não sou bom aluno, ou porque preciso estudar. Não, eu posso ser o que eu quiser. A princípio, a priori, eu posso ser tudo, né? Então, vamos tentar desenvolver, vamos ver que recursos que você tem, que armas que você já tem na sua bagagem. Né, o que dá para aproveitar melhor, no que você pode se sair melhor. Né? Você pode querer fazer alguma coisa que você nunca imaginou, né? Mas, de repente, talvez você ainda não tenha as ferramentas certas. Então, o que eu preciso desenvolver para chegar lá? Né? Então, tudo isso está no programa. O que é legal, assim, não tem muita dúvida, porque ele olhou, está tudo explicadinho. Então, é como o Tiago falou, está mastigado, não tem muito erro. E ainda que tivesse, eles descobrem, em geral, bem rápido o caminho das pedras, né? Mais rápido do que os professores, orientadores, falam bem rapidinho. Se tiverem dúvidas, perguntem aos alunos. Então, essa primeira atividade, ele vai, só para dar um exemplo, não vamos passar por todas, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos como funciona, né? Então, que atividades ele se identifica? Quando nós estamos falando em voo, o nosso clima é de viagem, né? É o tour que ele vai fazer pela vida dele aí para chegar onde ele quer, né? Então, aqui tem uma malinha, então, organizar excursões. Por acaso veio a primeira frase. É um pouco randômico, mas casualmente caiu no organizar excursões. Então, ele vai variar aqui entre o gosto menos e gosto mais. Então, assim, não tem certo e errado, ou sim e não tem. É uma coisa muito... Ele é bastante dinâmico, é elástico, né? Então, ele dirige a malinha dele para o lugar onde vai assim, gosto de organizar excursão. Pô, eu gosto para burro de viajar, mas não sei se eu gosto de organizar excursão, gosto de ir. Né? Então, vamos pôr aqui mais ou menos. Né? Aí, assim, socorrer, prestar assistência. Não, isso aqui eu gosto bastante, ajudo sempre as pessoas que se machucam e tal, então vou pôr aqui mais para frente. Né? Não, ação política não é comigo, sou mais fechado, então fica por aqui. Né? Desenvolver produtos químicos, não, também não é, vamos deixar por aqui, porque também não é minha praia. Né? Moda e beleza, aqui assim, pode ser uma opção. Né? Cuidar de doentes e idosos. Então, é assim, ele vai preenchendo o quadro, são 6, nessa primeira atividade, são 6 páginas, digamos, né, de opções, né? E aqui vai aparecendo, ele vai avançando aqui em cima. Né? O que é interessante do jogo, vamos dizer, ele não precisa ser feito de uma vez só, ele pode ser feito em várias fases,
à medida que o professor acha que é interessante. Então, é muito importante que o orientador, o professor, faça o jogo, como se fosse para ele, até para ele conhecer o que tem, porque é interessante. Né? Se um dia ele pensar em mudar de carreira, ele já tem uma opção de opções. Né? E trabalhar dentro da própria escola, né? Lembrar que, vamos dizer, só de professores ali, sei lá, de 10, 12, são 10, 12 profissionais diferentes, que estudaram 12 coisas diferentes. Né? Então, se o próprio professor quer trabalhar a própria escolha, de contar como é que foi, o que aquele profissional que fez biologia, por exemplo, em que áreas ele podia ter trabalhado, né? Então, ele trazer um pouco da sua experiência de professor também, como é que ele fez a escolha dele, como é que foi a trajetória, quais eram as opções naquele tempo, quais opções ele tem agora, o que não tinha que agora tem, e que seria muito legal estudar. Então, quer dizer, o jogo não é só a serviço do aluno, é dessa comunicação que o aluno tem com o professor. Então, o orientador pode se valer muito desse trabalho que está sendo feito. Tudo que o aluno vai produzindo nos jogos vai montando um portfólio. Então, ele vai ter a página dele no programa, né? Ele vai lá, põe a fotinho dele, põe os dados dele, e sempre que ele entrar na página, vai estar lá, ele coloca lá os dados dele, lá a minha página, ele entra, ele vai ter o login, a senha, tananã, e esse portfólio vai sendo montado. Então, sempre que ele acessar os dados dele, ele vai encontrar tudo que ele já fez. Né? E aí ele vai pedir para avançar no programa e fazer a atividade seguinte, ele não precisa repetir. Se ele mudou de ideia, puxa, pensando bem, puxa, até que eu gostava daquilo, eu achei que eu não tinha muito jeito para cuidar das pessoas, puxa, mas pensando bem, na minha família sou sempre eu, sempre alguém se machuca, é a mim que chamam. Então, pensando bem, até que eu levo jeito. Né? Então, volto na atividade, não vou corrigir aquilo. Quando ele chega no fim, à medida que ele vai avançando nisso, esse painel que está aqui, que eu não sei se consigo trazer agora, acho que não, teria que finalizar a atividade aí, né? Eu só vou avançar para a gente poder voltar ali no painel. O painel vai voltando, à medida que ele vai preenchendo, que ele vai avançando, o painel traz as profissões que esse painel vai sendo todo o tempo. Está vendo? O painel surge aqui e vai aparecendo as profissões mais relacionadas a essas opções que ele colocou, vão surgindo aqui. Né? Eu não olhei, eu só fiz para vocês verem como funciona. Né? Então, aqui ele clica para prosseguir, aqui ele já tem um painel do que ele poderia ser só com essas primeiras. Só para ele começar a ter uma ideia da gama de opções que existem em matéria de carreiras, porque são infinitas, não é só as profissões, é dentro das profissões, as subprofissões, digamos, que existem. Né? Então, depois, por aqui, ele consegue voltar para o mapa, que a gente tinha mostrado antes, vai aparecer aquele, ele pode entrar no vídeo e ver, mas o que será que faz sei lá, quem é o promotor de justiça? O que faz um promotor de justiça? Daí ele clica no promotor, vai lá, aparece o vídeo, ele ouve, fica, não, nada a ver, não, promotor realmente não é minha praia. Né? Então já é uma questão, já é um esclarecimento no começo do jogo, nós estamos na primeira atividade só. Né? E tem coisas que ele já vai eliminando. Né? Quando ele continua e vai para a página seguinte, quer dizer, começam a surgir as novas opções, no fim da página vai aparecer de novo aquele quadro, ele navega, ele vai, ele volta. Então não é para ser um negócio para acabar correndo. Né? Não tem tempo, não tem velocidade, não ganha ponto. Né? É uma busca permanente de si, né? Das suas preferências, dos seus gostos, dos seus sonhos. Né? E o professor e o orientador vão trabalhando junto. Eles podem falar assim, olha, hoje nós vamos fazer a primeira atividade. Essa semana vocês fazem a primeira atividade, ou 2 ou 3 atividades. A gente para, ou faz a primeira fase, a gente para, discute, troca uma ideia, quais são as dúvidas, né? O que vocês gostariam de trabalhar, ou, de repente, vamos dizer, não precisa ficar limitado ao jogo. O jogo tem tudo, praticamente tudo que eles precisam. Mas é um ótimo mote para que dentro da sala de aula se troque ideias, se chamem profissionais de algumas áreas mais concorridas, por exemplo, né, para estar apresentando aquilo, ou façam visitas a alguns lugares, ou feiras de profissões. Então, o jogo é um pretexto ótimo, porque a quantidade de informações e de ilustrações que ele oferece é imenso. Né? Além disso, o aluno vai xeretando mais no fim, nas atividades finais, quando entra nos critérios de escolha, aquela carreira, ele clica, ele vai observar onde que tem esses cursos. Né? Não, eu quero curso, mas não quero curso fora de São Paulo, eu quero curso em São Paulo. Não, eu gostaria de trabalhar, morar no interior, eu quero morar na praia. Então, onde que tem esses cursos?
quanto custa, né? Quando ele vai tiver os critérios dele mais no fim do programa, ele vai saber, por exemplo, avaliar se isso daqui está dentro do meu padrão, está dentro das minhas possibilidades, quais são os obstáculos, que valores que estão por trás dessa profissão que eu escolhi, né? A minha família vai ajudar nisso, né? Eu conto só comigo.
existe toda uma troca também ao longo do programa, entre eles mesmos. Né? O programa está ligado no Facebook, está ligado no Orkut. Né? Eles mesmos, na nossa experiência que a gente tem de orientação vocacional online, né, outros trabalhos que nós já fizemos, o grupo fica muito próximo, a troca de ideias entre eles é muito grande. Às vezes o orientador nem sabe o que eles estão conversando, mas eles conversam muito entre si. Né? Eu acho que eles reconhecem que não é uma dificuldade individual, né, que não é constrangedor não saber escolher. Não, é uma dificuldade de todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, é aproveitar esse momento de troca, de interatividade. Tem uma outra atividade que a gente chama que é a janela Johari, que são as qualidades, os atributos que cada um tem. Ele tem a chance de mandar para os amigos deles, para as pessoas que estão usando o programa, ou pessoas fora do programa, ou quer mandar para os pais, por exemplo. O programa envia por e-mail para quem ele quiser, e a pessoa responde, e aquilo lá entra no perfil dele, como as outras pessoas o veem. Né? Quais são as qualidades que os outros enxergam, que às vezes ele mesmo não enxerga. Né? Então, vamos dizer, é uma série de atividades, né, que evoluem no autoconhecimento e evoluem na informação que é necessário quando esse perfil está mais ou menos mais delimitado, mais bem definido. Não é definitivo, mas é um longo caminho andado até chegar ao final do jogo. Legal. Então, complementando o que a Malu acabou de colocar, uma coisa que é importante entender também é que, depois de todas essas respostas dadas pelo aluno, pelo jovem, ele vai conseguir acessar como se fosse um relatório super bem montado, bem divertido, onde ele vai poder acessar essas informações que ele deu para o programa de uma maneira organizada, que vai apoiá-lo nesse processo de decisão. Então, eu vou entrar aqui para vocês, vou voltar um pouquinho, e vou até acessar a minha conta dentro do IQA, para vocês entenderem bem onde vai estar localizado. Tá? Então, para você acessar o jogo, você não precisa se cadastrar. Mas no caso, para você conseguir acessar as informações que você deu para o jogo, acessar a sua home, cada usuário vai ter uma home, e acessar as outras partes, as outras funcionalidades da plataforma, sugiro em que você, o aluno, né, e o professor também, quando estiver utilizando a plataforma, acesse de maneira logada, cadastrada na nossa plataforma. Ó, tem minha conta aqui em cima, que é onde o aluno vai procurar a própria página. Aqui ele vai ter uma barra, eu não vou entrar em cada um dos itens, mas só reforçando e pegando o gancho em relação aos resultados desse programa. Plano de voo é o nome do jogo, certo? Então, na barra superior, a pessoa, se ela já tiver feito o jogo, se ela já tiver jogado, ela vai clicar aqui e, ao invés de ter o jogo para a pessoa poder acessar, ela vai ter o relatório dela, com as informações de cada uma das atividades que ela fez. Isso vai dar uma visão para ela muito clara de qual é a tendência em termos de escolha, para poder, inclusive, dividir e compartilhar com professores e com os colegas. Uma outra parte importantíssima, que a gente passou rapidamente, eu acho que vale reforçar, até para a gente caminhar para a finalização dessa apresentação, é o nosso conteúdo. Como eu comentei no comecinho, a gente tem 5.000 vídeos de mais de 800 profissionais e estudantes que falam e comentam sobre as suas áreas, sobre seus estudos, que falam também um pouquinho sobre suas profissões. Então, aqui, caso você queira acessar esses vídeos, proprietários e produzidos pelo próprio IQA, você pode acessar a área de Veja os Vídeos, em que você vai ter uma série de profissionais que falam sobre as suas profissões. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Marcelo Taz, que com certeza todos vocês conhecem, que vai contar um pouquinho sobre como é essa profissão de ser apresentador de televisão. Estranha variação. Né? Então, esse vídeo só existe dentro do IQA e você pode acessá-lo para poder conhecer mais a explicação desses profissionais sobre como que foi a carreira deles. Como que eles perceberam que aquilo era o que eles queriam fazer de verdade, por que eles fazem aquilo, o que eles gostam de fazer, quais são os desafios dessa carreira que eles seguiram, e a mesma coisa para os estudantes.
E aqui você vai ter, das mais diversas áreas, vídeos com mais diversos profissionais e estudantes. E se você quiser alguma coisa específica, por exemplo, poxa, eu sempre sonhei em fazer ou estudar gastronomia, eu tenho curiosidade para saber sobre essa profissão. Você clica em gastronomia e vai existir uma série de vídeos, seja de profissionais relacionados à área de gastronomia, seja de estudantes relacionados à área de gastronomia. E isso é uma plataforma única, só existe de fato no IQA, e sem dúvida nenhuma vão apoiar e vão complementar todo esse processo que a gente revelou para vocês na explicação sobre o programa, sobre o jogo Plano de Voo. O IQA é uma plataforma muito extensa, muito ampla. Né? Além de você ter o plano de voo, você tem um painel de profissões que dentro do mesmo formato do jogo, os estudantes, os profissionais, os professores também vão poder acessar para poder explicar um pouquinho mais e entender a lógica das profissões em relação aos cursos, né? Que curso me leva para qual profissão, dentro de qual profissão existem quais cursos para poder até tomar uma decisão de onde eu vou prestar vestibular. A gente tem também, né, uma home do usuário, como eu comentei para vocês. Aqui, por exemplo, a partir do momento que eu defino quais são os meus interesses, né, eu tenho sugestões de cursos e instituições de ensino relacionados aos meus interesses, né, eu tenho sugestões de vídeos relacionados aos meus interesses, eu tenho atualizações dos meus contatos, né, esse é um ponto importantíssimo também de comentar, que o IQA também tem uma funcionalidade social, né? As pessoas podem se conectar por meio do IQA, onde elas podem também trocar ideias, podem também perguntar e se envolver com outros colegas em relação ao processo de escolha. Não é uma plataforma como o Orkut, como o Facebook, nem tem o objetivo de ser, mas permite acompanhar, caso o usuário, caso o aluno tenha interesse, compartilhar ideias e os interesses relacionados a esse tema, que é escolha profissional. Né? Aqui, eu acho que o que faz mais sentido é, de fato, como a Malu colocou, vocês professores experimentarem a plataforma, né? Utilizarem a plataforma como se fosse um estudante. Né? Acessem o plano de voo, criem um perfil, né? Brinquem um pouquinho com os vídeos, né? Explorem exatamente os profissionais que existem lá, vocês vão perceber que são profissionais da mais alta qualificação, né? O Marcelo Taz, Heródoto Barbeiro, tem Nuno Cobra, tem Hector Babenco e vários outros bastante conhecidos, mas outros profissionais que não são conhecidos, mas sempre de altíssima qualificação. Experimentem, tentem se colocar no papel do aluno. Não tanto com a preocupação de se ele vai conseguir navegar ou não, mas muito mais na preocupação de entender como é esse processo, como a plataforma funciona, e entender como apoiar o estudante, como utilizar todos os recursos que nós provemos através da internet, também dentro da sala de aula e nas atividades pedagógicas que são desenvolvidas por vocês dentro da sala de aula com os seus estudantes. Né? Gostaria de passar rapidamente a palavra para a Malu, que também gostaria de colocar algumas coisas para finalizar, e agradecer a parceria, agradecer novamente a participação, o convite para poder participar dessa conversa com vocês e sempre à disposição de esclarecer dúvidas e questões que possam surgir ao longo do desenvolvimento do trabalho de vocês com os alunos. Eu desejo para vocês muita sorte nesse processo de orientação de carreira e que esperamos que o IQA seja de fato uma plataforma efetiva nesse processo de escolha que é tão importante para os nossos alunos. Até mais. Bom, só para finalizar, eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Não sei se nós lembramos de falar tudo, mas falamos, é tão vasto, é tão rico, dá vontade de falar mais coisas ainda, né? Mas de lembrar que quando aparecem esses cursos todos, quer dizer, todos são acessíveis, tem todos os cursos que há no Brasil, estão disponíveis, quer dizer, o aluno tem acesso a todas as universidades, a todas as faculdades que ele quiser, ele pode mandar e-mail, já conectar a faculdade para esclarecer suas dúvidas, perguntar o que ele queira saber. Então, realmente é um portal que a gente tentou deixar da maneira mais completa possível, né? E eu acho que agora vai muito da imaginação do orientador, da inspiração do orientador e dos professores, né, de se envolver e pegar uma carona nesse voo, porque eu acho que é uma experiência que a gente não tem só na hora que a gente faz a escolha profissional, acho que a gente está sempre escolhendo, a profissão é uma coisa que a gente está escolhendo diariamente, né? E a oportunidade, de repente, de aproveitar e
e, vamos dizer, reforçar as nossas escolhas e mostrar que isso é um processo permanente. E aí é a primeira chance que ele tem de aprender, né, uma oportunidade de ouro de aprender a fazer uma escolha bacana. E lembrando só que o significado da palavra Iqua, né, é um dialeto Soto, né, que significa escute a si mesmo, né? Então todo o programa, né, vai sob essa inspiração do escutar-se, do olhar para dentro, né, para poder dar o melhor de si, né, para fora, para o mundo, né, e exercer aqui a função social a que a gente foi chamado. Então, boa sorte para todos. O Iqua está à disposição do que vocês precisarem, do que vocês quiserem, para trocar ideias, para esclarecer dúvidas, para ouvir o professor, ouvir o orientador, e quaisquer questões, nós estamos abertos sempre e acessíveis. Muito obrigada. Muito obrigado.